Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? Dando continuidade aí ao estudo, né, da estrutura da matéria, da estrutura atômica, na verdade, né? Hoje nós falaremos sobre semelhanças atômicas, tá? Vocês vão ver aí alguns termos que provavelmente é a primeira vez que vocês vão ouvir falar. Podem parecer complicados no começo, mas vocês vão ver que são termos, têm significados muito simples, tá? Hoje nós veremos, então, as chamadas semelhanças atômicas. Espero que vocês gostem do conteúdo e que, de alguma forma, esse material auxilie aí no estudo de vocês, tá joia? Bora lá, então, para a nossa aula? Bom, já inicio com a pergunta. O que são semelhanças atômicas? Semelhanças atômicas nada mais são do que coincidências, né, que ocorrem entre átomos diferentes que vão apresentar alguma coisa em comum. Ou eles vão apresentar número atômico em comum, ou número de massa em comum, número de nêutrons em comum, ou número de elétrons em comum, tá? As principais semelhanças atômicas, né, que existem são chamadas de, nós temos a isotopia, a isobaria, a isotonia e o caso em que os átomos, né, há uma semelhança atômica onde os átomos apresentam o mesmo número de elétrons, que são chamados de isoeletrônicos. Nós veremos cada um desses termos aqui, tá? O que são isótopos, o que são isóbaros, o que são isótonos e o que são átomos isoeletrônicos. Como eu disse, são termos que muito provavelmente é a primeira vez que vocês vão estar ouvindo, mas são termos muito simples de se entender. Bora lá então. O que seria a isotopia? A isotopia é um fenômeno, né, em que a gente tem átomos iguais, ou seja, átomos de um mesmo elemento químico, que apresentam um número de massa diferente. É isso aí, pessoal. Um átomo, ele pode existir sob diferentes formas. Eu tenho aquele mesmo átomo, ele pode ocorrer como número de massa X, número de massa Y, número de massa Z, tá? Quando isso acontece, nós dizemos que esses átomos são isótopos. Então, o que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas que apresentam diferente número de massa entre si. É um caso que a gente observa para a maioria dos elementos, tá? Quando a gente pega a tabela periódica, a gente tem lá os 118 elementos, na verdade, aqueles 118 elementos, a grande maioria deles apresentam isótopos, ou seja, o carbono, por exemplo, ele não existe somente como carbono 12. Ele existe como carbono que tem massa 12, carbono massa 13, carbono massa 14. Ali na tabela periódica está representado sempre o isótopo mais estável daquele elemento, tá? Mas praticamente, né, boa parte dos elementos apresentam isótopos, tá? Então, isótopos é quando a gente tem átomos de um mesmo elemento em que eles apresentam um número de massa diferente. Ó, eu trouxe aqui como exemplo os isótopos do hidrogênio, tá? O hidrogênio, né, é um elemento de número atômico 1, é o elemento mais simples que existe. Então, olha só, número atômico aqui. E ele ocorre sob a forma de 3 isótopos diferentes, tá? O isótopo mais simples, que nós chamamos de hidrogênio, né? O isótopo, o segundo aqui, que ele tem um número de massa 2, que é chamado de deutério, e o isótopo em que tem aqui o número de massa 3, que é o chamado trítio, tá? Observe aqui comigo o que seriam isótopos, então. Eu tenho átomos de um mesmo elemento, ou seja, átomos iguais, né? Afinal, todos eles apresentam um número atômico 1, então todos eles são hidrogênio. E o que está diferente aqui deles é o que? É o número de massa, é o número que está lá em cima. Então, ó, eu tenho um átomo de hidrogênio que tem número de massa 1, eu tenho um átomo de hidrogênio que tem número de massa 2, e eu tenho um átomo de hidrogênio que tem um número de massa 3. Então, aqui eu tenho 3 isótopos de hidrogênio. Por quê? Ó, são átomos do mesmo elemento químico que apresentam o quê? Número de massa diferente. Então, isótopos são isso. Átomos iguais que apresentam um número de massa diferente. Ou seja, eu tenho aqui, ó, o número embaixo é igual e o número de cima é diferente. Isso ocorre aqui também, ó, com esse exemplo que eu trouxe, que são os isótopos do carbono. Olha só, o carbono ele existe sob a forma de 3 isótopos diferentes. Nós temos o carbono com número de massa 12, o carbono com número de massa 13 e o carbono com número de massa 14. Ó. Observe que todos eles são carbonos, já que todos eles apresentam um número atômico igual a 6. Pessoal, consegue observar que o que está diferenciando um isótopo do outro aqui, na verdade, é o número de nêutrons? Né? Por exemplo, no caso aqui do átomo de hidrogênio, ele tem o quê? Um próton e um elétron. No caso do átomo de deutério, ele tem um próton, um nêutron e um elétron. E no caso do trítio, ele tem um próton, ele tem um próton, 2 nêutrons e somente um elétron, tá joia? Então, aqui é o caso que nós chamamos de isotopia, né? Que é um fenômeno que nós temos átomos de um mesmo elemento que apresentam um número de massa diferente.
O que está diferenciando aqui, ó, os isótopos do carbono, 12, 13, 14, nada mais é do que o número de nêutrons, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, para esse primeiro isótopo aqui, ele tem 6 nêutrons, né? 12 menos 6, 6. Se nós fizermos 3 menos 6, dá 7. Esse aqui tem 7 nêutrons. 14 menos 6 dá 8. Esse último aqui tem 8 nêutrons. Tá joia? Então, isótopos são átomos iguais que apresentam um número de massa diferente. Eu tenho lá em cima diferente e embaixo igual. Bom, e o que seria a isobaria, né? A isobaria é o fenômeno que nós temos átomos de elementos diferentes, ou seja, o Z, que é o número atômico, é diferente, contudo, o número de massa, o A, é igual. Tá joia? Vejamos aqui alguns exemplos. Olha só, exemplos de átomos isóbaros. Ó, nós temos aqui o argônio, número atômico 18, nós temos o elemento potássio, número atômico 19, e nós temos aqui o elemento cálcio, número atômico 20. Observe que cada elemento, ó, nós temos aqui 3 elementos diferentes, afinal são 3 números atômicos diferentes. Número atômico 18 é o argônio, número atômico 19 potássio, número atômico 20 cálcio. Contudo, observe que eles apresentam aqui o que em igual? Né? O que eles apresentam aqui? Qual a coincidência aqui? O que eles têm em comum? O número de massa. Ó, eu tenho 3 elementos químicos diferentes, né? 3 números atômicos diferentes, mas que o número de massa é igual. Nesse caso, nós dizemos que esses 3 átomos eles são isóbaros. Por que isóbaros? Porque eles são átomos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa. Então, tá aqui, ó, número atômico 18, 19 e 20. E para todos os 3, o número de massa é igual a 40. Tá joia? Isso nós fizemos aqui, ó, por argônio. 40 menos 18 dá 12 nêutrons. 40 menos 19 dá 11 nêutrons. 40 menos 20, aliás, aqui, 40 menos 18 dá 22 nêutrons. 40 menos 19 dá 21 nêutrons. 40 menos 20 dá 20 nêutrons. Tá joia? Então, isóbaros são átomos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Só lembrar, ó, isóbaros. Isóbaros, olha o A aqui, ó. Vou até destacar esse A. A é o quê? Número de massa. Então, isóbaros são átomos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Tá joia? Bom, e a isotonia? A isotonia é o fenômeno em que os átomos de elementos diferentes apresentam o mesmo número de nêutrons, tá? Nesse caso, nós dizemos que esses átomos são isótomos. Olha lá, vou até destacar o N. O que são isótomos? Isótomos, átomos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons, tá? Vejamos aqui alguns exemplos, ó. Cloro, número atômico 17, número de massa 37. Então, olha só. Cloro, eu tenho aqui o elemento, número atômico 17, eu tenho aqui o cálcio, número atômico 20. Observe, o número atômico é diferente, o número de massa também é diferente, contudo, o número de nêutrons é igual. Se eu faço 37 menos 17, né, a gente sabe que o número de nêutrons é igual a A, que está aqui em cima. Desculpa, gente, aqui é menos, tá? A gente sabe que número de nêutrons é igual a menos E, então aqui eu tenho que o número de nêutrons para o cloro é 37 menos 17, vai dar 20. Número de nêutrons aqui para o cálcio, 40 menos 20 vai dar 20 também. Então, nós dizemos que o cloro e o cálcio são isótomos, tá joia? Então, isótomos são átomos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons, tá joia? Bom, e o que seriam átomos isoeletrônicos? Nesse caso, nós teríamos átomos ou íons, tá? Átomos ou íons que vão apresentar o mesmo número de elétrons, tá? O número de massa vai ser diferente, o número atômico vai ser diferente, o número de nêutrons também vai ser diferente, só que o número de elétrons vai ser igual. Olha só aqui, ó, o íon nitrogênio 3-, ó. O nitrogênio ele tem número atômico 7, tá? Significa que no seu estado neutro ele tem 7 prótons e 7 elétrons. Se ele ganha 3 elétrons, ele vai ficar com 10. Então, ele vai ficar N3-. Lembrando lá, lembram na aula passada que nós vimos quando um átomo neutro ele ganha elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa, né? E o número da carga aqui vai ser igual ao número de elétrons que ele ganhar. Bom, o mesmo vale para o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Significa que no seu estado neutro ele tem 8 prótons, 8 elétrons. Se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com 10. Tá joia? O mesmo vale para o flúor. O flúor tem número atômico 9. Se ele está no estado neutro, ele tem 9 prótons, 9 elétrons. Agora, se ele recebe 1 elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Ele vai ficar sob a forma de F-1, né? Neônio já é um átomo neutro. Então, nós temos aqui que ele tem 10 prótons e 10 elétrons, né? Então, aqui, ó,
Como é que eu sei que ele é um átomo neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons, tá joia? E para o caso aqui do sódio, né, o íon sódio, o cátion Na+, observe só, ele tem número atômico 11, significa que no estado neutro ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Contudo, quando ele perde um elétron, ele perdeu um elétron, ele vai ficar com carga positiva, né? Se ele tinha 11 elétrons, perdeu um, ele vai ficar com 10. Observe aqui esses íons e esses átomos, né? Ó, o que eles têm em comum? O número de massa de todos é diferente, o número atômico também é diferente. Se nós fizermos aqui o número de nêutrons também será diferente. Contudo, eles apresentam em comum o número de elétrons. Nós dizemos, então, que esses átomos e íons, eles são isoeletrônicos, tá? Então, um átomo ou um íon que é isoeletrônico significa que eles apresentam o mesmo número de elétrons, tá joia? Bom, e um último, né, não seria propriamente dito uma semelhança atômica, mas é importante a gente estar falando sobre isso daqui, né, que é o conceito de alotropia, tá, pessoal? A alotropia não é particularmente o tipo de semelhança atômica, mas é válido, é um fenômeno que eu preciso discutir sobre ele, tá? A alotropia é um fenômeno em que o mesmo elemento químico ele é capaz de formar diferentes substâncias simples, tá? Nós vimos que substâncias simples são substâncias formadas, né, por um único elemento. Bom, quando esse elemento ele é capaz de gerar mais de uma substância simples diferente, né, nós dizemos que ele apresenta formas alotrópicas ou alótropos, né? Alguns exemplos de elementos que apresentam essa capacidade, nós temos aqui o carbono, o oxigênio, o elemento fósforo e o enxofre, tá? Então, o carbono, ele existe sob 4 formas alotrópicas diferentes: o carbono grafite, o carbono diamante, o carbono fullereno e o carbono grafeno, tá joia? Ele é capaz de formar essas 4 espécies aqui, essas 4 formas alotrópicas. No caso do oxigênio, ele é capaz de formar, ele combinando com ele mesmo, ele pode formar o O2 e o O3. Olha só, 2 substâncias simples diferentes. Então, o oxigênio é um exemplo de elemento que apresenta o fenômeno de alotropia. Então, o oxigênio ele ocorre sob 2 formas alotrópicas diferentes, O2 e O3, oxigênio e ozônio. O mesmo vale para o fósforo, tá? O fósforo, ele forma a substância P4, que é chamado de fósforo branco, e um P4, que é chamado de fósforo vermelho, tá? Então, ele apresenta 2 formas alotrópicas diferentes. E um último exemplo aqui, no caso, o enxofre, né? Ele forma uma substância simples, que é a fórmula dela é S8. Ele forma um enxofre chamado rômbico e também um enxofre com a mesma fórmula aqui, só que na forma que nós chamamos de monoclínico, tá joia? Então, a alotropia é quando o elemento químico ele é capaz de se combinar com ele mesmo, gerando diferentes substâncias simples, tá? Os casos mais comuns são esses: carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, tá? Bom, agora para finalizar aqui, só para ver se vocês entenderam bem essa questão das semelhanças atômicas, vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui. Olha só, o átomo X é isóbaro, ó, do cálcio, do átomo de cálcio, né? Aqui, tá? E isótopo do átomo de argônio, 36, tá joia? Assinale o número. Aqui, o argônio tem número atômico 18, tá, pessoal? Assinale o número de nêutrons do átomo X. Então, vamos lá. Olha só, tem aqui um átomo X. Tá me falando aqui que ele é isóbaro do átomo de cálcio. Bom, o átomo de cálcio, qual é o número de massa dele? É o que está aqui em cima. Então, A aqui dele é igual a 40. Se o átomo X é isóbaro do átomo de cálcio, significa que o átomo X ele tem um número de massa igual a 40. E se ele é isótopo do átomo de argônio, né? O argônio nós sabemos aqui que ele tem número atômico 18, né? Então aqui significa que o Z dele é igual a 18. E nós sabemos que isótopo é o quê? São átomos que apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Então veja bem, o átomo X, estamos falando que ele é isóbaro do cálcio, que o número de massa é 40. Então aqui em cima do átomo X vai ser 40. E ele é isótopo, ou seja, ele tem o mesmo número atômico do argônio, que é 18. Então, o átomo X ele é representado dessa forma. Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual o número de nêutrons do átomo X. Então, vamos lá. Para o átomo X eu tenho A, que é o número de massa, é igual a 40. E eu tenho Z, que é o número atômico, é igual a 18. Como que eu descubro o número de nêutrons? O número de nêutrons é igual a menos Z, ou seja, o valor de cima menos o de baixo. Ou então, só eu fazer o maior menos o menor valor. Então, quantos nêutrons tem esse átomo X? Basta eu fazer 40 menos 18. Tá joia? 40 menos 18 dá quanto?
22 nêutrons. Então, aqui gabarito para essa questão, letra B. Então, são exercícios muito simples, tá, pessoal? E vocês vão se deparar com exercícios como esse aí, tanto no resumo teórico, quanto na atividade avaliativa dessa semana que eu passei para vocês. Tá, joia? Bom, espero que tenha ficado claro o conteúdo, que vocês tenham entendido, né? E que essa videoaula aqui, de alguma forma, auxilie no estudo de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima mini aula. Tchau, tchau. Até mais.